Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E hoje é considerado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Por isso, aqui em Juiz de Fora vai haver uma programação especial para poder conscientizar a população sobre esse tema. E hoje aqui na mesa de debates você vai saber como vão ser realizados esses eventos para a gente conhecer um pouco mais dessa doença. Para isso, a Patrícia Guerço está aqui conosco. Ela é enfermeira, responsável técnica pelo Centro de Testagem e Acolhimento de Juiz de Fora. Obrigado pela sua presença aqui na mesa de debates. Para começarmos a nossa conversa, né? A AIDS ainda é um assunto que é considerado ainda um tabu na sociedade, apesar de todos os avanços que a gente viu. Você acredita que as pessoas estão mais conscientes assim, sobre os perigos da AIDS, estão se cuidando mais com isso? Não, as pessoas continuam descuidadas, extremamente descuidadas na questão, né, das suas práticas, da sua prevenção. O que a gente tem observado já de uns 3 anos para cá é que elas estão buscando mais a testagem, né? A gente sabe que desde 2012 começou a ser ofertado a testagem rápida nesse centro de testagem e aconselhamento em DST-AIDS, né, que agora está na Avenida dos Andradas, 523. Muitas pessoas hoje ainda na campanha parece que se confundiram, foram lá para Marechal Deodoro. Esse serviço já está instalado na Avenida dos Andradas, com uma sede própria, onde é o Programa Municipal DST-AIDS, né, tanto o serviço de testagem quanto o SAI, que é um serviço ambulatorial especializado no acompanhamento dessas pessoas que se descobrem soropositivas. Então, a gente vê realmente, assim, desde de 2012 para cá, cerca de 50% dos diagnósticos que estão entrando a nível ambulatorial foram realizados pela essa testagem rápida com aconselhamento. Sempre, a gente não abre mão desse aconselhamento, né? Então, a gente está vendo aí crescendo sempre o número de pessoas diagnosticadas. Essa oportunidade de realizar esse aconselhamento e a testagem rápida, quer dizer, é um momento ótimo da pessoa, né? Porque ela não tem que ter pedido médico para chegar até o CTA, isso é uma coisa que favorece muito. A pessoa fica preocupada, eu tenho que passar no médico antes, fazer um pedido de testagem? Não. Ela liga para o telefone 3690-7505 e busca a testagem. E a gente sabe que tem que ser agendado, então. Não, geralmente é agendado, mas a pessoa pode procurar espontaneamente naquele dia. Pode repetir, o telefone é 3690-7505. Eu falo assim que não tem que ser só agendado, porque hoje em dia, além dessa oportunidade de testagem para intervenção rápida, a gente sabe que tem a profilaxia pós-exposição sexual, né? Então, dada toda essa situação de fragilidade do uso do preservativo, por mais que se fale, não, está aumentando o número de pessoas utilizando o preservativo, a gente já sabe que, às vezes, começa utilizando o preservativo, tem uma certa intimidade, isso com 3 dias depois, vamos colocar assim, né, e já liberou o uso do preservativo, e às vezes a pessoa chega lá em situação de exposição sexual, que se for num prazo menor de 72 horas, um parceiro, uma parceira desconhecida, a pessoa entra até com medicamento, né? Que não é uma coisa fácil, né? A gente sabe, mas é a profilaxia que é indicada a essas pessoas. Ô, Patrícia, você está falando sobre transmissão através do ato sexual, mas teve uma época que nós estávamos bem focados de que a maior transmissão da doença era através dos injetáveis, ou seja, das drogas injetáveis. Ainda continua ou o sexo irresponsável está sendo mais acentuado? O sexo desprotegido, hoje em dia, ele é responsável por mais de 98% dos diagnósticos. 98%? Com certeza. Mais de 98%. Né? Hoje em dia, assim, a gente sabe que tem-se o atendimento para risco ocupacional também. Muitas pessoas nos procuram, o primeiro atendimento é lá na HPS, violência sexual também, isso tudo faz o acompanhamento no CTA. Então, além dessas pessoas que nos procuram por demanda espontânea, o CTA atende toda essa clientela que teve o primeiro atendimento no HPS para violência sexual e risco biológico. E, né, o risco ocupacional, que a gente fala biológico, né? Então, o profissional está lá atendendo, se acidentou, é importante, a gente tem frisado isso, é super importante aquele profissional se preocupar com aquela sua exposição. Foi um sangue no olho, né? Muitas vezes isso pode acontecer na hora de um procedimento, perfurou.
É importantíssimo o profissional buscar esse primeiro atendimento lá no HPS. Porque a gente tem visto uma coisa que nos preocupa, o senhor é odontólogo, né? Sim. É uma coisa que nos preocupa muito. Esse ano a gente teve uma oportunidade grande de estar fazendo um treinamento de uma série de profissionais da saúde, inclusive psicólogos, né? Enfermeiros, psicólogos, médicos, na testagem rápida, para que eles aprendessem a lidar com o aconselhamento e a testagem rápida para os diagnósticos de HIV, sífilis e hepatites virais. E quando a gente solicitou o anti-HBS de muitos desses profissionais, muitos não tinham vacina, se eram vacinados, estavam com anti-HBS não reagente, quer dizer, não tinha proteção nenhuma para hepatite B. Então, a gente fica interessado na situação do paciente e a gente está desconhecendo a nossa própria situação. Então, precisamos aí chamar essa atenção. Tudo com anti-HBS não reagente, quer dizer, estão expostos, né? Num acidente, a gente está preocupado com HIV e sabe que a hepatite B tem um poder infectante muito maior. Eu sou da área de educação, mas eu admiro muito as campanhas publicitárias. Eu não sou um publicitário, mas, enfim, a gente analisa muito esses conceitos. Hoje a gente sabe que a campanha do cigarro deu certo porque o cigarro, o tabagismo caiu, e isso aí a gente lembra aí daquele filme Casablanca, onde que apologia o cigarro, né? O ator principal jogando a fumaça no rosto da atriz principal, e aquilo ali era glamour. Nós vimos aí a questão aí das drogas, né? A abordagem das drogas, falando que droga era isso, droga era aquilo, que não gerava prazer, enfim, uma série de abordagens erradas, e as drogas ainda estão aí. Eu vejo hoje, na questão principalmente da AIDS, né, uma apologia ao uso do preservativo, que eu não condeno, acho que tem que ter, você como conhecedora do assunto, mais do que ninguém pode colocar isso para a gente. Estava andando esses dias agora na Rio Branco e uma abordagem foi feita onde com um panfleto me foi entregue com 6 preservativos dentro, né? Até onde que essas campanhas também, elas não direcionam aquelas pessoas mais jovens, enfim, para um estímulo à sexualidade, em vez de a abordagem precisa, né, que é o sexo protegido, como você falou. Essas campanhas são só para sensibilizar e chamar a atenção que existe um centro de testagem. A gente sabe muito bem, né, dentro de toda essa discussão, quando você fala para uma pessoa usar preservativo, você não está dando um refrigerante ou alguma coisa para ela se refrescar no calor. Então, a campanha a gente sabe que é completamente diferente disso. José Herculano Pires, um grande jornalista, né, maravilhoso nas suas análises da vida, ele vem colocando, eu assisti uma palestra um dia desse, um expositor falava sobre isso, e é o que caminha a questão da HIV/AIDS. Aliás, caminha não, há tempos a gente já percebia isso, só que talvez faltou empreendedorismo, né, que o nosso amigo está falando aí sobre como empreender. A gente precisa disso em todos os assuntos. Mas que a questão da AIDS, se a gente analisar, ela já deixou o campo biológico pura e simplesmente para o psicológico. O que nós temos que analisar é a nossa situação social. Se você tem um filho, se você tem uma filha, se você conhece alguém que tem uma namorada e está ali suspeita de uma gravidez não planejada, né? É claro que a exposição já está acontecendo ali há muito tempo. Então, as pessoas não estão usando preservativo. Isso é fato. Nós atendemos a todo momento pessoas de todas as faixas etárias. Vamos dizer assim, que a gravidez é a melhor coisa que pode acontecer. É o melhor diagnóstico, né? O melhor diagnóstico que a gente pode fazer é uma suspeita de gravidez. Quantas pessoas procuram para se testar porque até está com suspeita de gravidez? Então, a gente tem que pensar sobre isso e uma maneira de fazer uma prevenção que não seja pura e simplesmente, como você mesmo falou, dispensando o preservativo, que nem é a melhor forma. Né? Ela foi ali para sensibilizar, não dá tempo de falar muita coisa. Eu sempre falo com os técnicos que estão fazendo aconselhamento hoje, né? Na UPA de Santa Luzia, nós estamos com uma equipe treinada lá, não só em testagem, mas em aconselhamento também. Nós estamos no Centro de Referência de Direitos Humanos, lá no Vitorino Braga, e com a nossa sede lá na Avenida dos Andradas, que é o CTA. Eu falo para eles, lembrem-se, né? Nós estamos fazendo testagem, é diagnóstico, o aconselhamento é prevenção. O aconselhamento, você ter a oportunidade de chegar para um jovem, conversar sobre as vulnerabilidades dele naquele relacionamento, é que vai mudar a postura. A prevenção é o mais importante que você está colocando. Ela caminha só pelo preservativo ou tem algum outro tipo de se prevenir da AIDS especificamente que a gente está falando aqui? Em relação a um relacionamento que você
sabe que você não tem segurança nenhuma em relação a ele, é o uso do preservativo. Aí não tem como, né? Quer dizer, você fez uma opção por um risco, então você vai diminuir esse risco. A gente chama até de redução de dano. Você está reduzindo um dano, né? Mas é o que a gente está dizendo, não é só isso. É você parar para pensar, estudar o seu psicológico. Por que eu me relaciono com uma pessoa? O que eu estou querendo naquele relacionamento? Né? Qual é o valor dessa vida dessa pessoa? Então, passa por uma questão muito mais psicológica do que o biológico. Nós concentramos no biológico a prevenção, e não é por aí. O nosso assunto continua, mas no próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo, já voltamos. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, hoje conversando com a Patrícia Gerst, enfermeira responsável técnica do Centro de Testagem e Aconselhamento de Juiz de Fora. Estamos falando sobre o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, que é realizado hoje. Agora, falando especificamente da situação daqui da cidade, daqui de Juiz de Fora, baseado na sua experiência lá no centro, como que está a situação atual daqui? Como eu disse, de uns 3 anos para cá, os números de pessoas que procuram testagem, cerca de 3.500, dando ao ano isso, né? E de diagnosticados, perto de uns 300. 10%. Mais ou menos isso, em termos de diagnosticados, né? Agora, o que chama a nossa atenção, assim, cada vez mais com essa oportunidade do diagnóstico precoce, desde 2014, né, as organizações ligadas à prevenção e assistência à AIDS no mundo têm colocado que a gente tem que fazer realmente 90% de diagnósticos, 90% de pessoas em tratamento e dessas pessoas, 90% das pessoas com carga viral suprimida. Quer dizer, quem estiver em tratamento vai está, com certeza, nos ajudando para o quê? Para romper essa cadeia de transmissão da doença. Então, hoje em dia, a gente vê, assim, até com muita satisfação, hoje nós estamos num dia de campanha, mas o pessoal falou, Patrícia, mas não está tanta gente ainda aqui no CTL. Eu falei assim, por que não está? Porque o trabalho tem sido intenso de rotina. Distribui durante então, o tempo. Nós atendemos sempre, eu falei desse telefone, né? Sim. Que a pessoa pode agendar, mas a gente dificilmente recusa um atendimento. Né? A não ser que esteja todo mundo realmente atendendo, já está no horário de almoço, aí almoçar, a equipe tem que almoçar. Mas os diagnósticos têm sido feitos, sim, a gente acredita bem precoce aqui em Juiz de Fora e cada vez mais com a formação desses outros técnicos, né, que agora foram treinados e capacitados na atividade. Patrícia, então vamos lá para o lado prático da coisa. Tem muita gente nos assistindo agora e tem alguém com chama pulga atrás da orelha, né? Tá certo. Então, ele teve um relacionamento, não se preveniu, e aí ele levanta a suspeita como? Se ele está contaminado ou não, ou somente através do teste. Ou existe algum sintoma que ele possa apresentar? Puxa vida, estou com um problema. Quais são esses sintomas aparentes? Se ele esperar o sintoma, ele vai esperar por muito tempo, porque porque na primeira infecção, naquela prima infecção, é como se tivesse uma virose brava. Gripe. Então a pessoa não vai dar para ela desconfiar, porque não são sintomas, né, que vão garantir a ela que ela esteja com HIV ou não. É uma virose brava, né? E passado algum tempo, ele vai recuperar aquilo ali. Então, vai ser como se nada tivesse acontecido, como se a gente tivesse tido uma gripe muito forte e tal. Ele recupera. Anos depois, 3 a 5 anos depois, é que ele vai realmente apresentar os primeiros sintomas, que pode ser diarreia, uma série de coisas, né? Hoje em dia a gente discute muito a questão da própria tuberculose associada. O que fizer cair sua imunidade vão aparecer doenças oportunistas. Sim. Tá certo? Independente da doença. Então, se ele esperar, por isso que eu falo, o diagnóstico hoje, nós vamos passar por um diagnóstico psicológico da situação. Aquela pessoa, no dia seguinte, você analisou, você não conhece bem aquela pessoa, vai ver um telefone, o telefone é falso que a pessoa te deu. No dia seguinte, né, muitos chegam no CTL e falam, se você tem o telefone, o contato dessa pessoa a qual você se relacionou, a gente liga para ela, faz o teste dessa sua parceria, se ela for negativa, você não entra com medicamento. Eu não tenho, é um telefone falso, eu não conheço bem a pessoa. Então, quer dizer,
A gente quer que você não fique esperando sinais e sintomas da doença, que você use o seu psicológico, analise bem a sua situação, né? E ver se essa relação foi uma relação que você possa considerar de risco. O risco hoje é comportamental. É você que vai dizer que correu risco. Agora, falar especificamente sobre essa campanha que está acontecendo hoje, quais ações estão sendo realizadas? Olha, as ações, como eu falei, foram uma série de ações, né? Desde estar panfletando, como ele mesmo colocou, né? No sinal, o pessoal está distribuindo preservativo e folder do serviço. Agora, a ação concreta, ela começou muito antes da campanha, com treinamento desses novos técnicos. Nós treinamos gente até do Ceresp, do PGEC, né, do Hospital de Toxicômanos. Então, gente, realmente, assim, um treinamento, pessoas de unidade básica de saúde que hoje estão nos ajudando. A gente considerou que o nosso preparo para essa campanha ele foi muito anterior. E eu queria só chamar uma atenção de vocês aqui, né, porque senão alguém pode não perguntar, é uma coisa importante da gente parar para refletir. O nosso manual de diretriz e funcionamento do CTA diz que a gente atende pessoas, né, que nos procurem voluntariamente de 12 a 18 anos, nós temos que atender essas pessoas, né? Então, a gente está percebendo cada vez mais precoce o número de adolescentes que nos buscam para testagem. Eles têm o direito de nos buscar para testagem, caso um resultado que a gente perceba na investigação do diagnóstico, né, que é um resultado que tem uma possibilidade de ser um resultado reagente para sífilis, hepatite ou mesmo HIV, a gente orienta essa pessoa a sempre estar com uma pessoa responsável. Não precisa ser um responsável legal, mas uma pessoa maior que possa estar, né, conduzindo bem o tratamento daquela pessoa, as orientações necessárias. Parece fácil, mas não é. Para vocês terem ideia, eu fico numa atividade de coordenação. Só essa semana eu passei resultado para 2 adolescentes. É muito difícil. Criança de 14 anos, né? A gente fala criança, a juíza sempre me corrige. Adolescente, porque 14 anos já é um adolescente, 17 anos, meninos, meninas, né? Então, assim, a gente fica realmente querendo sensibilizar a nossa população para pegar uma carona em todo esse trabalho de ser empreendedor, porque a gente está vendo que isso não é uma luta de técnicos, não é uma questão da biologia. Nós temos que envolver toda a nossa sociedade. Nós nos reunimos com o Conselho Tutelar na sexta-feira passada, né, justamente para falar sobre essa testagem junto ao adolescente, explicar que ele tem esse direito de buscar a testagem e a gente de se resguardar e fazer uma atividade de aconselhamento. Já que a gente está falando, inclusive, para esse público adolescente, vamos ser um pouco professoral aí, vamos lá na base, né? AIDS, né? Síndrome da deficiência imunológica, é isso mesmo? Síndrome da imunodeficiência adquirida, é isso. Então, já mudei, né? Então, quer dizer, mas enfim, o que é a AIDS? Como é que, né? O contágio a gente sabe que é através de sexo, exposição, enfim. Mas o que é a AIDS em si? Então, o próprio nome está dizendo, é uma imunodeficiência adquirida. Então, é um vírus, né, porque tem que ter um agente causal, pode ser HIV 1 e 2, que são os que circulam aqui pelo Brasil, mais comum, né, e que vai fazer com que o seu organismo, daí um tempo, comece a ter infecções oportunistas. Desde tuberculose, uma cândida, né? Às vezes as pessoas chegam com a boca que eu falo assim, não preciso nem fazer o teste, essa pessoa realmente está numa situação de vulnerabilidade pelo comportamento, né? Então, a gente sempre cerca pela questão da epidemiologia, como é a vida dessa pessoa, ou com quem ela se relacionou, quais são os grupos. Na mucosa bucal é mais fácil de detectar, quando a pessoa já está comprometida mesmo. Quando ela chega nesse quadro. A gente quer pegar essa pessoa no estado bem anterior a isso. O diagnóstico precoce, 90% diagnosticados, independente de sinais e sintomas. Então, é importante fazer essa conscientização para os comportamentos de risco, né? Para as suas vulnerabilidades. A pessoa que tem que se perceber isso. E quando que eu fico vulnerável? Fico vulnerável quando vou numa festa e bebo demais, aí já não sei com quem estou. Isso é preocupante, né? Nós trabalhamos num país que a gente sabe que tem toda uma apologia, uma série de consumo de álcool, e depois a gente fica fazendo um trabalho contrário, né? Que é tentar reduzir os danos do uso desse álcool. Uhum. Então, a gente precisa ter realmente um trabalho conjunto. Artistas, né, cantores famosos, né, sociólogos vieram a falecer sobre a AIDS, e o que trouxe, né, a importância aí dessa informação junto às pessoas. A AIDS ainda mata? A AIDS ainda mata.
Infelizmente, a gente ainda tem muito diagnóstico de óbito, né? Eu me lembro, uma certa vez, eu passei um diagnóstico a um jovem e tudo bem, tinha acontecido toda aquela situação, fiz toda a orientação em aconselhamento, falei da importância do tratamento precoce. Certa feita, eu em aconselhamento, já fazendo o teste rápido, quando eu percebi, já na testagem, que o resultado daquele teste corria para um resultado reagente, eu já comecei a conversar com ele da possibilidade do resultado realmente ser positivo. E quando eu comecei a explicar a ele que ele precisava se tratar, que se ele não se tratasse 3, 5 anos depois, a doença iria voltar, né, a se instalar, ele me disse assim: eu sei que tudo que você está falando é verdade. Eu sei que a gente tem e deve ter esperança no tratamento, que eu ficaria bem. Eu falei, mas como você tem tanta certeza que tudo que eu estou te falando, né? Porque às vezes você pensa que você está querendo convencê-lo. Hoje em dia a gente não precisa morrer de AIDS, basta fazer o tratamento, né? Ele falou assim, porque há 5 anos atrás você me deu o diagnóstico, eu fui para outro país e lá adoeci e fiz o teste, e lá eles entregaram o teste para o meu irmão e eu já sabia de toda a situação. Então é uma coisa muito séria, gente, né? Nós temos que agradecer o avanço de toda essa terapêutica, de estar num país que não só oferta o diagnóstico, mas também oferta o tratamento com eficiência. Patrícia, infelizmente nosso programa está terminando. Gostaria de agradecer a sua presença aqui na mesa de debates. Muito obrigado. Muito obrigado também ao Luiz Otávio, que esteve aqui conosco. Muito obrigado. Agradecer também nossos debatedores. Vamos estar lá no evento hoje, né? Vamos sim. Muito obrigado, professor Erickson, professor Steca. Muito obrigado também, claro, pela sua companhia. Mesa de debates volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise do programa hoje, às 7h05 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou a qualquer momento, através do YouTube, pelo canal da TVE Juiz de Fora. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.